A isca não era o peixe, era eu. Senti os joelhos cederem antes de qualquer pensamento chegar. Não foi uma decisão do corpo. Não foi desmaio. Foi o tipo de fraqueza que acontece quando a verdade chega de uma vez só, sem aviso, sem embalagem, sem tempo de preparar nada. E enquanto eu segurava aquele anel pequeno, fino, dourado, que havia caído no chão do meu próprio quarto, entendi que a vida que eu havia construído por 15 anos tinha sido erguida sobre um chão que nunca foi sólido. A diferença é que o chão só cedeu agora, e eu só percebi que estava caindo quando já não havia mais nada para segurar. Meu nome é Conceição. Tenho 53 anos, 2 filhos criados e durante 15 anos acordei todo domingo de manhã para preparar o café mais caprichado da semana. Café coado na hora, não de cápsula, não de máquina, café no coador de pano que eu mesma havia aprendido a usar com a minha mãe quando ainda morava em Minas. Pão de queijo feito na véspera, guardado em papel manteiga para não ressecar. Ovos mexidos do jeito que ele gostava, com manteiga e não com óleo, porque óleo deixava um gosto que ele não suportava. E isso era uma daquelas informações que eu havia armazenado cedo, quando ainda era namoro, quando a gente ainda está aprendendo o outro, como quem decora um mapa antes de viajar. Eu sabia de tudo isso. Aprendi cedo. Aprendi também a acordar antes dele, a não ligar a televisão enquanto ele não abrisse os olhos, porque ele precisava de silêncio ao acordar. Porque ele dizia que o barulho cedo era como levar um tapa sem querer. Aprendi a deixar a mochila de pescaria já arrumada na quinta-feira para ele não ter trabalho no fim de semana. Aprendi que ele gostava da isca comprada numa loja específica do centro, não na do posto, que a do posto vendia produto velho. Aprendi o tamanho do anzol que ele preferia. Aprendi que ele gostava de sair às 6 da manhã e que o café precisava estar pronto às 5h45. Ele chamava isso de organização, eu chamava de amor. E durante 15 anos a diferença entre essas duas palavras não me pareceu importante o suficiente para eu me deter nela. 15 anos de domingo, 15 anos de café, 15 anos de anzol guardado na mochila que eu mesma dobrava com cuidado para não amassar o nylon. Rogério trabalhava numa construtora. Não era dono, mas subia de cargo com facilidade, esse tipo de homem que sabe falar bem, que aperta a mão do chefe no momento certo, que chega antes e sai depois quando é conveniente, e que tem uma habilidade especial para fazer as pessoas ao redor acreditarem que as conquistas dele foram suadas quando, na verdade, foram apenas bem posicionadas. Não estou dizendo que ele não era inteligente. Era. Mas havia uma diferença entre o esforço que ele fazia fora de casa e o que ele fazia dentro. Fora de casa, era o homem organizado, confiável, que entrega. Dentro de casa, era o homem que precisava encontrar o café pronto às 5h45. Quando nos casamos, eu tinha 38 anos e ele 42. Já não éramos novos. Eu havia saído de um casamento difícil, longo, que me deixou com 2 crianças pequenas e o hábito de não confiar facilmente, o hábito de medir as coisas antes de receber, de esperar o segundo sinal antes de acreditar no primeiro. Ele dizia que me entendia. Dizia que sabia o que era carregar peso sozinho. Dizia essas coisas com uma convicção que eu precisava acreditar. E eu precisava, porque tinha 2 filhos e 38 anos. E havia aprendido que reconstruir é mais difícil do que construir, mas não é impossível se a pessoa do seu lado for certa. Nos conhecemos num churrasco de aniversário da minha cunhada. Ele chegou tarde. Já estava quase todo mundo indo embora, e ele entrou pela porta dos fundos com uma garrafa de vinho que ninguém tinha pedido. Sentou perto de mim sem cerimônia, perguntou meu nome sem afetação, e não tirou mais os olhos da conversa durante as 2 horas seguintes. Eu não era acostumada com aquilo. Com atenção assim. Com alguém que não olha para os lados enquanto você fala, que não checou o celular uma vez, que riu das coisas certas e ficou sério quando precisava ficar. Naquela noite, ele disse que eu era a mulher mais serena que havia encontrado em anos. Serena. Eu guardei essa palavra dentro de mim como se fosse um elogio raro, como se ele tivesse enxergado algo em mim que os outros não viam, como se a minha quietude fosse uma virtude que só os mais atentos conseguiam reconhecer.
Depois de muitos anos, soube que Serena, na boca dele, significava que eu não ia dar trabalho, que eu não ia fazer cena, que eu não ia exigir mais do que ele estava disposto a dar, que eu era o tipo de mulher com quem um homem pode construir a parte visível da vida enquanto mantém a parte invisível escondida em outro lugar. O primeiro sinal foi uma coisa pequena, tão pequena que eu engoli sem mastigar, sem nem perceber que havia engolido. Foi numa sexta-feira à noite. Ele estava no banheiro, o celular na mesinha de cabeceira, e a tela acendeu com uma mensagem. Não li, não era meu costume. Nunca fui do tipo que lê celular de marido, não porque confiasse às cegas, mas porque essa confiança era parte de quem eu era. Era parte da identidade que havia construído para mim mesma depois do primeiro casamento. A mulher que não controla, que não desconfia, que deixa o outro ser. Mas vi o nome antes de desviar o olhar. Fernanda. Só o nome, sem sobrenome, sem contexto. Guardado sem foto, sem apelido, só o nome, como quem guarda sem querer chamar atenção. Perguntei na manhã seguinte de passagem quem era Fernanda. Colega de trabalho, ele disse, sem pausar a colherada de café, sem olhar para cima, sem qualquer alteração no ritmo da mastigação. Por quê? Vi o nome aparecer no celular. Você fica olhando meu celular agora? Ele não levantou a voz. Não ficou vermelho. Não demonstrou nada. Só virou a frase de um jeito que fez a pergunta parecer culpa minha. Fez minha observação parecer vigilância. Fez a curiosidade legítima de uma mulher parecer controle. E eu, que sempre fui serena, que havia aprendido a não dar trabalho, que havia internalizado que questionar era sinônimo de destravar uma discussão que nunca terminava bem, deixei passar. Dobrei a pergunta dentro de mim e botei no mesmo lugar onde ficam todas as coisas que a gente guarda sem saber que está guardando. O segundo sinal veio 3 meses depois. Minha filha mais nova, Patrícia, foi buscar a mochila de pescaria do pai no quarto porque ele havia esquecido e estava esperando no carro com o motor ligado. Ela abriu o armário errado, pegou a bolsa da academia que ficava do lado e trouxe até mim na cozinha para eu confirmar se era aquela. Mãe, essa mochila tem um cheiro estranho, ela falou, jogando de volta na minha mão com a expressão de quem acaba de cheirar algo que não esperava. Eu não perguntei que cheiro era. Não sei por quê. A pergunta ficou parada na garganta e eu deixei ela descer de volta, sumir como se nunca tivesse existido. Como se fosse normal uma filha dizer isso, e a mãe simplesmente não perguntar mais nada. Peguei a mochila da pescaria na prateleira certa e mandei para ele. Não pensei mais nisso naquele dia. Só muito depois entendi que era perfume. Perfume de mulher, numa mochila de homem que ia pescar. O terceiro sinal foi o mais claro de todos. E o que eu mais escolhi ignorar, talvez porque fosse o mais claro, talvez porque quando a verdade se aproxima demais, a gente prefere não olhar diretamente para ela, como quem desvia os olhos do sol, não por distração, mas por instinto de preservação. Meu genro, marido da Patrícia, estava ajudando a montar uma prateleira na garagem num domingo enquanto aguardava Rogério voltar da pescaria. Era um dia comum. O Eduardo é um homem direto, sem maldade, daqueles que falam o que pensam sem calcular primeiro o que a fala pode provocar. Perguntou, de passagem, sem intenção. O seu Rogério vai muito para aquele lago perto de Amparo, né? Eu disse que sim, que ele gostava de lá porque o peixe era bom e o lugar era tranquilo. Ele vai sozinho? Eu disse que às vezes ia com o Márcio, amigo dele do trabalho. Meu genro assentiu. Mas não foi um aceno de confirmação. Foi o aceno de quem acaba de entender que falou mais do que devia e está tentando recuar sem que a outra pessoa perceba o recuo. Não perguntei mais nada. Não porque não quisesse, mas porque o caroço voltou para a garganta e eu deixei ele ficar lá, duro e quieto, convivendo com todos os outros caroços que eu havia engolido ao longo dos anos. Eram 15 anos de domingo. 15 anos em que eu levantava cedo para preparar o café e mandava ele embora com a mochila arrumada e a bênção na boca. Vai com Deus, Rogério.
Vou sim, Ceissa. Ele me chamava de Ceissa. Só ele me chamava assim. Eu achava bonito. Achava que era intimidade, a marca que um casamento deixa na língua, o jeito que o outro lado da história se refere a você quando ninguém está ouvindo. Ceissa. Nem Conceição, nem C. Ceissa. Como se só ele soubesse o nome certo da minha versão mais real. Durante todos esses anos, mantive a casa, criei os 2 filhos que eram meus do primeiro casamento e que Rogério tratou como seus, sem alarde. Paguei as contas que caíam no meu nome. Trabalhei meio período numa escola de educação infantil como auxiliar de sala, porque o horário não podia ser mais longo, porque eu precisava estar em casa quando ele chegasse, porque ele havia dito desde o início que precisava encontrar a casa habitada quando voltasse do trabalho, que o silêncio de casa vazia era o que mais o cansava no mundo. No primeiro ano do nosso casamento, eu havia sido aprovada num concurso municipal, efetivo, com bom salário. Horário integral que começava cedo e terminava às 4 da tarde. Era exatamente o tipo de coisa que eu havia sonhado durante os anos difíceis do primeiro casamento. A estabilidade que dependia de mim. O dinheiro que ninguém podia tirar. A independência que vem de uma cadeirinha pública com o seu nome impresso no contrato. Rogério disse que a família precisava de mim em casa. Que os filhos ainda eram pequenos. Que ele daria conta do financeiro. Que era uma fase, que depois as coisas se reorganizariam. Eu desisti da vaga. Nunca mais tentei concurso. Fui diminuindo o que era meu aos poucos, sem perceber que estava diminuindo, como quem perde a audição lentamente e um dia percebe que o mundo ficou mudo sem avisar. Sem que houvesse um momento claro de decisão. Sem que alguém dissesse, a partir de hoje você vai ser menos. Foi acontecendo. Como muitas coisas ruins acontecem, por acumulação e não por ruptura. Quando meu filho mais velho, Leandro, entrou na faculdade, Rogério passou a trabalhar mais tarde às sextas. Reuniões, ele dizia, o mercado está exigindo mais presença. Quando a Patrícia se casou, ele começou a fazer viagens de trabalho mensais, curtas, 2 ou 3 dias, mas regulares, marcadas no calendário com uma regularidade que eu havia aprendido a não questionar porque ele havia dito uma vez, com aquele tom que encerra assuntos, que questionar demais demonstrava falta de confiança e que falta de confiança em casamento era um problema que só piora. Eu não estranhei, nunca me ensinaram a estranhar. Me ensinaram a esperar e a estar pronta quando o marido voltasse. Lembro da primeira pescaria dele comigo presente antes de casar, quando ainda éramos namoro e tudo o que ele fazia me parecia revelação. Ele me levou num reservatório pequeno, a 40 minutos da cidade, estrada de terra por uns 10 minutos antes de chegar, o tipo de lugar que só quem conhece sabe onde é. Levamos lanche embalado, levamos cadeirinha dobrável. Levamos chapéu de sol que não usamos porque a árvore na beira da água fazia sombra suficiente. Ficamos horas sentados na beira da água sem falar quase nada. Não era silêncio de constrangimento. Era o silêncio de quem está confortável com a presença do outro. O tipo que demora para aparecer e que, quando aparece, a gente pensa que é sinal de algo profundo. Ele pescou 2 lambaris pequenos e devolveu os 2 de volta para a água. Perguntei por que devolvia. Ele disse que o importante era o momento, não o peixe. Que pescar não era sobre o peixe. Era sobre sair do barulho. Eu pensei que aquele homem era diferente. Pensei que tinha encontrado alguém que entendia que a vida não é feita dos resultados, mas dos processos, dos momentos quietos na beira da água. Agora sei que ele devolveu os peixes porque não queria o trabalho de limpar. E que nos anos seguintes, enquanto eu fritava o que ele trazia, o que eu estava fritando era o peixe que o Márcio havia pescado, porque Rogério não estava no lago. Nos primeiros anos, ele chegava dos domingos com aquela expressão de quem descansou de verdade. Cheirava a sol e a terra úmida. Às vezes trazia peixe mesmo, tucunaré, matrinchã, bagre, e eu frigia na hora, feliz de ter o que cozinhar. Feliz por aquela cena de domingo à tarde que parecia saída de uma vida que eu havia desejado muito antes de ter ela. Ele me abraçava pela cintura, enquanto eu ficava na frente do fogão. Você é a mulher mais boa do mundo, Ceissa.
Eu ria. Deixava ele me abraçar. Achava que aquilo era o suficiente. Achava que amor era isso, presença e rotina e um abraço de costas na frente do fogão enquanto o óleo esquenta. Em algum momento, ao longo desses anos, o peixe foi ficando mais raro. Às vezes ele voltava com as mãos vazias e dizia que o lago estava ruim, que o tempo não ajudava, que o peixe estava fundo demais. Eu aceitava sem questionar. Fritava o frango que havia deixado descongelando na véspera, como se fosse planejado. E a rotina continuava, calma e organizada, perfeita demais para ser real, porque a vida real não é tão organizada assim. Porque quando tudo encaixa sem esforço, é porque alguém está fazendo esforço que você não está vendo. A descoberta não aconteceu num domingo. Aconteceu numa quarta-feira à tarde comum, naquele tipo de tarde que não tem cara de dia importante, que é só mais uma tarde de trabalho doméstico, de lençol para trocar e colcha para dobrar e travesseiro para virar. Rogério tinha saído para o trabalho. Eu estava trocando a roupa de cama. Aquela rotina de quarta-feira que nunca mudou em 15 anos, que eu fazia sozinha, porque ele havia dito desde o início que dormir em lençol recém-trocado era um dos maiores prazeres da vida, e que eu havia incorporado esse gosto como se fosse meu. Puxei o lençol da parte de baixo com aquele movimento automático de quem fez a mesma coisa centenas de vezes. Sacudi para dobrar antes de levar para a máquina, e algo caiu no chão com um barulho fino, quase imperceptível. O tipo de som que o peso de um anel faz quando pousa em piso frio. Um anel. Não era o meu. Não era de prata como os meus. Era dourado, fino, com uma pequena pedra azul encastoada no centro que brilhou contra o piso claro do quarto como se estivesse esperando ser encontrada. Fiquei olhando para ele por um tempo que não sei medir. 1 minuto, talvez. Talvez mais. Peguei no chão. Senti o peso na palma da mão, leve demais para um anel de homem, grande demais para ser meu. Era de dedo de mulher com mão menor do que a minha, com dedo mais fino, com uma vida que cabia nesse anel dourado que havia dormido no meu lençol. Virei o anel entre os dedos. A parte de dentro tinha uma inscrição, pequena, levemente desbotada, mas ainda completamente legível. Para sempre. F. 2 palavras e uma letra. O suficiente para contar uma história inteira sem precisar de mais nada. Fui até o banheiro. Não sei por que fui até lá. Acho que precisava de um espelho. Precisava me ver, confirmar que eu ainda estava aqui, que era eu que estava segurando aquilo. Me olhei por um longo tempo sem mexer, sem fazer nada além de olhar. Meu rosto estava igual. A mesma mulher de sempre. Cabelo preso no mesmo coque frouxo de sempre, sem maquiagem, o avental de quarta-feira que eu usava para limpar a casa. A mulher no espelho não estava chorando, não estava vermelha, não estava com aquela expressão de quem acabou de receber uma notícia ruim, estava só olhando, com os olhos completamente abertos, como se estivesse tentando memorizar o rosto de alguém que vai embora. E foi ali que algo dentro de mim terminou de vez. Não com barulho. Não com aquela dor aguda de coração partido que a gente imagina quando pensa nesse tipo de momento. Foi silencioso como uma luz que apaga quando a corrente acaba. Sem faísca. Sem aviso. Só o escuro chegando devagar até que, de repente, não há mais luz nenhuma e você percebe que faz tempo que não havia. Fiquei com o anel na mão por muito tempo. Não liguei para ele. Não mandei mensagem. Não fui até a gaveta procurar mais nada. Não liguei para a Vera. Não sentei na cama para processar. Fui até a cozinha com o anel no bolso do avental e esquentei o que tinha de almoço na geladeira, que era arroz, feijão, um frango refogado que havia sobrado da véspera. Comi sentada na mesa de sempre, olhando para a janela da cozinha, onde havia um vaso de manjericão que eu regava toda manhã porque gostava do cheiro. O anel ficou no bolso do avental enquanto eu almoçava. Depois, lavei o prato e a colher. Dobrei o lençol ainda pela metade. Guardei dentro do cesto da roupa suja. Sentei na cadeira perto da janela da sala e fiquei olhando o quintal. As cadeiras de plástico branco do lado de fora que estavam ali desde o casamento. A mangueira enrolada no muro.
O gato amarelo da vizinha passando devagar pelo portão, como todo dia, no horário de sempre. Minha respiração estava normal, completamente normal. E isso me assustou mais do que qualquer outra coisa, mais do que o anel, mais do que a inscrição, mais do que a pedra azul brilhando no chão do meu quarto. Quando a gente imagina um momento assim, imagina que vai gritar, vai quebrar alguma coisa, vai ligar chorando para a irmã sem conseguir falar direito, vai tremer e sentar no chão e não conseguir respirar. Eu não fiz nada disso. Só respirei. Só olhei o quintal. E entendi que a parte de mim que ainda acreditava naquele casamento tinha morrido silenciosamente, sem cerimônia, sem que eu percebesse, muito antes daquela quarta-feira de lençol trocado. Rogério chegou às 7 da noite com aquela cara de cansaço que eu havia aprendido a não questionar. Aqueceu o jantar sozinho no micro-ondas porque eu disse que estava com dor de cabeça. Ele perguntou se eu precisava de remédio. Eu disse que não. Ele não perguntou mais nada. Comeu na sala assistindo o jornal. Eu fui me deitar cedo. Fiquei de costas para o lado dele da cama, olhando para a parede, ouvindo o som do noticiário vindo da sala. O mesmo tom de sempre, a mesma voz de locutor, a mesma rotina de homem que assiste jornal depois do jantar, sem saber que do outro lado da parede a mulher está deitada com os olhos abertos, segurando um mundo que acabou de virar ao contrário. O anel estava dentro da minha gaveta da mesinha de cabeceira, embaixo dos lenços finos de linho que a minha mãe havia me dado de presente de casamento com o primeiro marido, que eu havia guardado por anos por superstição ou hábito, nunca soube dizer direito qual dos dois. Nos 3 dias seguintes, eu observei. Não com raiva, com atenção fria, metódica, a atenção de quem está catalogando evidências que sempre estiveram lá, mas nunca foram olhadas direito. Vi o jeito que ele pegava o celular quando recebia mensagem, um movimento rápido, automático, quase reflexo, de virar a tela para baixo antes de qualquer pessoa ao redor pudesse ler o nome de quem mandou. Vi que às sextas à noite ele chegava levemente diferente, não de perfume. Ele era esperto para isso, mas o cabelo estava de outro jeito, como de quem tinha passado a mão antes de entrar em casa, como quem arruma a aparência de quem estava fora antes de entrar na aparência de quem está dentro. Vi que quando eu mencionava os planos do domingo, o olho dele desviava por meio segundo, um deslocamento pequeno que eu nunca havia catalogado e que agora não conseguia não ver. 15 anos de detalhes que eu escolhi não ver. 3 dias de atenção de verdade e era impossível não ver absolutamente mais nada. Na sexta seguinte, enquanto ele tomava banho, peguei o celular dele da mesinha. Minha mão tremia ao desbloquear, um tremor fino, quase imperceptível, que era menos de nervoso e mais do esforço de fazer algo que vai contra quem você sempre foi. Ele havia me dito a senha meses atrás, quando estava com o braço machucado depois de uma queda na escada da construtora e precisou que eu lesse uma mensagem importante do trabalho. Nunca usei depois disso. Nunca precisei, ou nunca quis precisar. Fui direto para o aplicativo de conversas. O nome estava no topo da lista. Fernanda. A conversa mais recente era de 2 dias antes. Não vou repetir o que estava escrito. Não porque me custe, mas porque não é necessário. Já está escrito o suficiente na inscrição de um anel que não era meu. Mas posso dizer que havia fotos. Havia planos. Havia um tom que eu reconhecia, porque era o mesmo tom com que ele havia me falado 20 anos antes num churrasco de aniversário. Você é a mulher mais serena que encontrei em anos, estava escrito para ela. Com essas palavras exatas, como se ele tivesse uma frase de apresentação que usava quando precisava conquistar, como quem tem um discurso de vendas testado e aprovado, que funciona porque já funcionou antes. Coloquei o celular de volta no lugar, exatamente como estava, exatamente na mesma posição. Fui para a cozinha. Esquentei água para o chá dele. Não sei explicar essa fase sem soar distante ou calculada. Mas eu estava. Havia uma distância dentro de mim que não era raiva e não era indiferença. Era clareza. A clareza que vem quando a neblina que você nem sabia que existia finalmente levanta e você vê a paisagem que estava lá o tempo todo. Deixei a semana passar. Deixei o domingo chegar.
Ele arrumou a mochila na quinta, como sempre. Eu não arrumei para ele. Disse que estava cansada. Ele arrumou sozinho, sem reclamar, com aquela eficiência de quem já sabia onde cada coisa ficava. Eu observei da porta do quarto, encostada na moldura, com os braços cruzados. Vai com Deus, Rogério, eu disse, do mesmo jeito de sempre, com a mesma voz de sempre. Vou sim, Ceissa. Fechou a porta, e eu fui até a mesa da sala, sentei e fiquei esperando minha irmã chegar. Havia ligado para a Vera na véspera. Só disse que precisava conversar. Ela conhecia minha voz há 53 anos. Veio sem fazer perguntas. A Vera chegou às 10 da manhã com um saco de pão de sal e cara de quem sabia que aquilo não ia ser conversa leve. Eu coloquei o anel na mesa entre nós sem dizer nada antes. Ela olhou para o anel. Olhou para mim. Depois olhou para o anel de novo. Onde você achou isso? Caiu da cama quando eu troquei o lençol. Ela ficou quieta por um momento. Ceissa. Não precisa dizer nada ainda, Vera. Só quero que você veja. Ela pegou o anel. Virou entre os dedos. Encontrou a inscrição. Devolveu sem dizer palavra. Você sabia? Perguntei. Não sabia. Mas... Ela parou no meio. Mas o quê? O Eduardo comentou uma vez, uns 2 anos atrás, que tinha visto o Rogério num restaurante num dia que ele devia estar pescando. Ele me contou e eu disse que devia ter sido engano, que o Rogério tinha cara igual a muita gente. O Eduardo era meu genro. O mesmo que havia perguntado se Rogério ia ao lago sozinho. O mesmo que havia sentido com aquela expressão de quem falou mais do que devia. Respirei fundo, devagar. Por que você não me disse? A Vera ficou olhando para a mesa como quem está escolhendo as palavras com muito cuidado. Porque eu não queria ser eu a estragar. Porque eu pensei que ia ser engano. Porque eu tinha medo de errar e você nunca mais me olhar do mesmo jeito. Ela tinha medo de me machucar. Guardou aquilo por 2 anos para me proteger. E mesmo assim, doeu. A solidão de saber que as pessoas ao meu redor sabiam coisas que eu não sabia doeu de um jeito diferente do anel, de um jeito que era sobre mim e não sobre ele. Fiquei em silêncio por um tempo. Depois disse: Tudo bem, Vera. Não era tudo bem, mas não era culpa dela. E essa distinção importava. Quando Rogério voltou naquele domingo à tarde, com 2 bagres pequenos numa sacola plástica e cara de quem passou o dia ao sol, eu estava no quarto esperando. Ele entrou, deixou a mochila no corredor, veio me cumprimentar com aquele beijo de lado no rosto que havia se tornado o cumprimento padrão dos últimos anos. Oi, Ceissa, tá bem? Tô. Peguei uns bagres hoje. Vou limpar no quintal se você quiser fritar depois. Rogério, senta aqui. Ele sentou na beira da cama com aquela cara de normalidade, de homem que não imagina, ou de homem que sempre imaginou e aprendeu a fazer cara de quem não imagina. Peguei o anel da mesinha de cabeceira, onde havia ficado desde a conversa com a Vera. Coloquei na palma aberta da mão, mão estendida entre nós dois. Olhei para ele olhando para o anel. O silêncio que veio não foi de surpresa. Foi de chegada. Era o silêncio de um momento que ambos sabíamos que ia chegar alguma hora. Só um de nós sabia quando. Onde você achou isso? Caiu da cama. Ele não disse nada por um tempo. Quem é a Fernanda, Rogério? Ele levantou da cama. Foi até a janela do quarto. Ficou de costas para mim, olhando para o quintal que eu havia olhado tantas vezes. Não é o que você tá pensando. O que eu tô pensando? Ceissa, a gente tá junto há 15 anos. Você me conhece. Eu conheço você, Rogério, mas eu nunca conheci ela. Ele virou. Havia naquela virada algo de ensaiado, como de quem praticou a versão mais simpática de si mesmo para esse momento. Foi um erro. Foram muitos erros. Eu sei que não tem desculpa. Quanto tempo? Ceissa. Quanto tempo, Rogério? O silêncio demorou mais do que deveria para uma pergunta tão direta. 3 anos. Eu repeti dentro da cabeça sem dizer em voz alta. 3 anos de domingos. 3 anos de café às 5h45. 3 anos de mochila arrumada na quinta. 3 anos de vai com Deus.
3 anos de anel com inscrição dormindo entre os meus lençóis de quarta-feira. 3 anos de peixe que às vezes chegava e que eu frigia sem saber que vinha das mãos do Márcio e não das dele. Você foi me trocar por ela? A voz saiu mais firme do que eu esperava de mim mesma. Mais firme e mais fria. Não é troca. Nunca foi isso. Como não é troca? Ela é diferente. Mais nova, mais. Ele parou. O silêncio que veio depois dele parar foi o mais pesado de toda aquela conversa. Porque o que ficou suspenso no meio da frase era exatamente o que eu precisava ouvir para entender tudo que não havia entendido antes. Mais nova. 2 palavras. Não precisou terminar. No mundo em que aquelas 2 palavras existem, há coisas implícitas que qualquer mulher de 53 anos conhece de memória. Mais nova, mais disponível, mais maleável. Menos história. Menos acumulado. Menos eu. Você tem 57 anos, Rogério. Você acha que ela está do seu lado por quê? Isso não vem ao caso. Vem ao caso sim. Porque enquanto você estava com ela nos domingos, eu estava aqui, cuidando da casa que a gente comprou junto, criando os filhos que você chama de seus com orgulho quando conta para os amigos, mantendo a vida que você apresenta para todo mundo como se fosse resultado do seu esforço. Você não pode falar assim. Posso, porque é verdade. O quarto ficou muito silencioso. E o concurso? A frase saiu sem planejamento, como saem as coisas que ficam engolidas por muito tempo, que quando encontram saída, não pedem licença. 15 anos atrás eu passei num concurso, Rogério. Você lembra? Lembro. Você disse que a família precisava de mim em casa. Precisava sim. Precisava de mim em casa para que você pudesse sair. Para que você tivesse uma vida que eu não tinha. Para que a porta estivesse aberta quando você voltasse de onde quer que você estivesse. E eu acreditei. Acreditei porque queria acreditar. Porque era mais fácil acreditar. O quarto estava tão silencioso que eu ouvia o gato da vizinha andando no portão lá fora. Ceissa, eu errei. Eu sei que errei. Eu sei que você sabe. Me levantei. Peguei o anel que havia ficado sobre o edredom. Esse anel vai para o lugar onde foi esquecido. Fui até a gaveta da mesinha. Coloquei de volta embaixo dos lenços de linho da minha mãe. Fechei a gaveta. Você vai dormir no quarto do Leandro essa noite. E a gente vai conversar com calma sobre os próximos passos quando eu estiver pronta. Saí do quarto sem dar espaço para resposta. Nos dias que se seguiram, o apartamento ficou cheio de um silêncio diferente de todos os silêncios que eu havia experimentado ali. Não era o silêncio de casa vazia. Era o silêncio de 2 pessoas no mesmo espaço que pararam de se enxergar como lar uma da outra. Rogério ficou. Não saiu de imediato. E isso foi, de alguma forma, mais difícil do que se ele tivesse ido embora. Ficou circulando como um homem que não sabe qual espaço ainda é seu, que abre a geladeira e fecha sem pegar nada, que senta no sofá e fica com o controle remoto na mão sem ligar a televisão. Os filhos não sabiam ainda. Isso pesava em mim mais do que qualquer outra coisa, a obrigação de manter o rosto de sempre, de colocar comida na mesa, de atender o telefone quando ligavam, de ser a mãe que sempre havia sido, enquanto por dentro o chão estava em processo de ser refeito tijolo por tijolo. Num almoço de domingo, 2 semanas depois da descoberta, o Leandro veio com a namorada e a Patrícia veio com o Eduardo e os 2 filhos pequenos. Mesa cheia como sempre tinha sido. Eu cozinhei como sempre cozinhei. Frango assado, arroz com pequi que era o favorito do Leandro. Salada de folhas que a namorada dele pediu porque estava controlando a alimentação. Rogério ficou na cabeceira como sempre. Falou do trabalho, contou uma história de um colega novo. Alguém perguntou se ele não ia mais pescar porque fazia tempo que não via as varas no carro. Dei uma pausa. Ele disse, sem me olhar. A Patrícia me olhou de relance. O Eduardo olhou para o prato. Eu coloquei mais arroz no prato do neto mais velho e perguntei se ele queria suco ou refrigerante. Aquela mesa estava cheia de gente que eu amava. E eu nunca me senti tão sozinha dentro da minha própria casa, tão isolada dentro da minha própria vida,
tão distante de todas aquelas pessoas, mesmo estando a 1 metro de cada uma delas. Numa quinta-feira à noite, o celular dele tocou enquanto eu passava pelo corredor em direção ao banheiro. Ele foi atender no quarto com a porta semicerrada. Não ouvi as palavras, mas ouvi o tom. Aquele tom baixo, comprimido, que é o tom de uma conversa que não é para ser ouvida. Fui até a cozinha. Coloquei as mãos na pia fria. Fiquei olhando pela janela do fundo para o quintal escuro. Respirei. Contei as coisas que eu via. A cadeira branca, a mangueira, a luz do vizinho do outro lado do muro. A respiração voltou a ficar normal. Não era que eu não sentisse. Era que o corpo havia aprendido a segurar antes que eu ordenasse. Havia desenvolvido uma contenção que eu não sabia que era capaz de ter. 2 semanas depois da noite da conversa no quarto, Rogério chegou em casa com um discurso preparado. Eu sabia que era preparado porque havia aquela postura nele, a postura de quem praticou na frente do espelho, que ficou de pé, repetindo as frases até elas saírem com a entonação certa. Ceissa, eu preciso te pedir uma chance. Eu errei, eu sou consciente disso. Mas o que a gente tem é real, e é muito, e você é minha família. Você é a única família que importa de verdade. Eu sou sua família, Rogério, mas não sou sua escolha. Fui a segunda opção por 3 anos. Não posso ser a primeira de volta. Isso não é verdade. Você sempre foi a primeira. Você passou 3 anos escolhendo outra pessoa todo domingo enquanto eu arrumava sua mochila. Não chamo isso de primeira opção. Eu posso mudar, pode, mas não para mim. Ele ficou parado com aquela expressão de quem não havia preparado resposta para essa resposta. Você vai pedir separação. Vou conversar com uma advogada. Depois te conto os próximos passos. Ceissa, você está sendo precipitada. 15 anos não é precipitação, Rogério. É toda uma vida. Aquela noite foi a mais pesada de todas, não pela conversa, mas pelo que veio depois. Depois que ele foi para o quarto do Leandro e a casa ficou no silêncio da madrugada, fui para a sala sozinha. Me sentei no chão, encostada no sofá de veludo bege que eu havia escolhido quando reformamos a sala 3 anos atrás. E aí sim, o corpo cedeu tudo que havia segurado. Não foi um choro bonito ou ordenado. Foi um choro de 15 anos saindo ao mesmo tempo, sem ordem, sem nome específico, sem endereço certo. Chorei o concurso que não fiz. Chorei os domingos vazios de peixe. Chorei a palavra serena dita num churrasco, como se fosse elogio. Chorei a mochila que arrumei centenas de vezes para uma pescaria que não existia. Chorei a inscrição no anel de uma mulher que eu nunca havia visto. Chorei com a mão fechada na boca para não fazer barulho e acordar ele no quarto do outro lado do corredor. Às 3 da manhã, me levantei do chão com os joelhos doendo pelo frio do piso. Fui tomar água. Mandei mensagem para a Vera. Tô bem. Amanhã a gente conversa. Não estava bem, mas ia estar. A Vera voltou no dia seguinte sem pão desta vez. Trouxe silêncio, que era o que eu precisava mais do que qualquer coisa que ela pudesse comprar numa padaria. Ficamos sentadas na varanda por um tempo, sem falar quase nada, olhando para a rua, ouvindo o barulho de fora que continuava exatamente igual, mesmo que tudo dentro tivesse mudado. Você vai precisar de dinheiro, ela disse por fim. Sei. Você tem reserva? Tenho uma poupança que ele não conhece. Fui guardando aos poucos desde uns 8 anos atrás, sem saber por quê. Sem um plano específico, só guardando porque alguma coisa dentro de mim insistia em guardar. A Vera me olhou com uma expressão que não era de surpresa. Você sabia que um dia ia precisar. Não soube responder se sabia ou não. Mas a poupança estava lá. Havia uma parte de mim que sempre soube. Aquela parte que fica acordada à noite sem motivo aparente, que guarda coisas sem pedir autorização da parte racional. Essa parte guardou dinheiro por anos. Essa parte foi mais inteligente do que eu. Liguei para a advogada que uma colega de escola havia indicado anos atrás, uma indicação que eu havia anotado num papel e guardado na carteira sem entender na época por que estava guardando. Marquei para a semana seguinte. Enquanto isso, Rogério ainda estava em casa, ainda circulava pelos cômodos como um hóspede em lugar que não sabe se ainda pertence. Numa noite, ele se sentou na cadeira da varanda do meu lado.
Você já decidiu tudo? Não decidi tudo. Estou decidindo. Você nem me deu chance de explicar direito. Você me deu 3 anos de explicação, Rogério. Eu só não estava vendo. Silêncio. Ela não é nada sério, ele disse por fim, baixinho, como quem está jogando a última carta do jogo. Para você talvez não seja. Para mim foi tudo sério. Cada domingo foi sério. Cada vez que eu disse, vai com Deus foi sério. Cada pão de queijo da véspera foi sério. Ele desviou o olhar para a rua. Eu errei, Ceissa. Você errou. Ficamos em silêncio por mais algum tempo. Não posso perdoar isso, Rogério. Não porque não quero. É porque não me sobra mais quem ficaria aqui dentro se eu ficasse. Não me sobra mais a mulher que acreditaria que vale a pena tentar. A Patrícia soube antes do Leandro. Liguei para ela numa tarde de semana, enquanto ele estava na faculdade. Ela ficou em silêncio do outro lado por um tempo longo. Mãe, com certeza? Com certeza. Você quer que eu vá aí agora? Não precisa agora. Tô bem. Mãe, Patrícia, eu tô bem. Tô triste, mas tô inteira. Ela ficou quieta por mais um momento. O Eduardo já desconfiava, ela disse. Eu sei. Me perdoa por não ter te contado. Você protegeu o que achou que precisava proteger. Não tem erro nisso. A conversa com o Leandro foi diferente. Ele ficou com raiva, com aquela raiva jovem que ainda não aprendeu a ser discreta, que transborda para fora sem filtro. Raiva do pai, raiva da situação, raiva de uma forma que eu não sabia exatamente como segurar sem que ela quebrasse alguma coisa. Você não precisa fazer nada, Leandro. Isso é entre mim e seu pai. Ele é meu pai, mãe. Eu tenho que tomar posição. Você não tem posição nenhuma. Você tem que ser filho dos dois sem destruir nenhum nem o outro. Ele não gostou, mas entendeu, ou pelo menos fez o gesto de entender. Houve uma tarde em que quase cedi. Rogério havia saído para buscar algumas coisas pessoais e mandou uma mensagem enquanto estava fora. Ceissa, encerrei tudo com ela. Já faz dias. Eu precisava que você soubesse. Fiquei olhando para as mensagens por um longo tempo, o celular na mão, parada no meio da cozinha. Havia uma parte de mim, pequena, mas real, exausta de verdade, velha de tanto carregar, que queria responder que tudo bem, que a gente podia tentar de novo, que 15 anos valiam uma tentativa concreta. Aquela parte de mim existia de verdade e não era fraqueza, era cansaço real. O cansaço de quem vai fazer 54 anos dali a alguns meses e não queria ter que aprender do zero como se vive sem a pessoa com quem viveu por 15 anos. Não queria ter que descobrir como se dorme no silêncio do próprio quarto sem ninguém do outro lado. Não queria ter que aprender de novo o ritmo de uma vida que é só sua, que não encaixa no ritmo de mais ninguém. Coloquei o celular na mesa, fui até a janela da sala. Fiquei olhando o quintal, as cadeiras, a mangueira, o chão que eu havia varrido tantas vezes que conhecia cada irregularidade do piso. E entendi que não era sobre ela. Não era sobre o anel, não era sobre a Fernanda, não era sobre os 3 anos de domingo. Era sobre quem eu havia deixado de ser para que aquele casamento existisse do jeito que existiu. Era sobre o concurso. Era sobre a mochila arrumada toda quinta-feira. Era sobre a palavra serena. Era sobre 53 anos de uma mulher que havia sido diminuída tão devagar que nem ela havia percebido. Não respondi à mensagem. A consulta com a advogada foi numa terça-feira de manhã cedo. Saí de casa antes das 8 para não precisar cruzar com Rogério no corredor. Levei a pasta que havia preparado com cuidado nos dias anteriores, documentos, comprovantes, escritura do apartamento, extratos. Entrei no escritório com aquela pasta e com a poupança que ele não conhecia, e coloquei tudo na mesa com a calma de quem está entregando um trabalho que levou tempo, mas está pronto. A advogada me olhou com uma expressão prática, de quem já ouviu essa história em versões diferentes, mas reconhece o essencial. O que você quer garantir nessa separação? A casa, eu disse. A casa era nossa. Mas eu havia contribuído com contas, reformas, com a minha presença que mantinha tudo funcionando. Eu queria a casa. Ela anotou. Fui listando o que havia: o carro, uma aplicação financeira pequena,
os bens que duas pessoas acumulam ao longo de 15 anos sem fazer inventário. Ela anotou tudo com aquela calma de quem sabe que existe lei para isso, que existe estrutura para isso. Na saída, assinei os primeiros documentos com a mão fria e firme, sem tremor. Havia naquele período uma vergonha que eu não esperava. Uma vergonha que não vinha de culpa, porque eu não havia feito nada para merecer o que aconteceu, mas que chegava de qualquer jeito, como chegam as coisas que não são justas, mas existem do mesmo jeito. Numa reunião de condomínio, a síndica perguntou na frente de outros moradores se o Rogério havia voltado para casa porque havia visto o carro dele há alguns dias. Não, ele só foi buscar algumas coisas pessoais, respondi. Os olhos das mulheres em volta tinham aquela expressão que eu reconhecia de longe. Não era maldade pura. Era curiosidade disfarçada de preocupação. Era aquele prazer involuntário que as pessoas sentem quando a vida dos outros confirma que ninguém está imune, que ninguém está completamente seguro, que o chão pode ceder em qualquer casa. Fui embora antes do fim da reunião. No espelho do elevador, me olhei. Não abaixei o olhar, mas demorei para dormir naquela noite. Havia também as noites de dúvida. Ficava deitada no escuro pensando se eu havia feito algo que eu não percebia. Se havia sido ausente sem saber. Se havia sido entediante, previsível, velha de um jeito que eu não sabia medir. Ele havia dito mais nova, e essa expressão ficou cravada num ponto da memória que não se apagava com facilidade. Uma noite, tarde, liguei para a Vera. Vera, você acha que eu errei em alguma coisa? Silêncio do outro lado. Você está me perguntando se foi culpa sua? Não sei. Conceição. Você acordava antes dele todo dia. Você arrumava a mochila dele toda quinta. Você desistiu de concurso por ele. Você fritou o peixe que ele dizia que pescava. Não foi culpa sua. A voz dela era firme, sem suavidade desnecessária. O tipo de firmeza que só funciona porque é verdade dita por quem conhece a história de perto demais para mentir por educação. Desliguei e fiquei olhando o teto. A dúvida não foi completamente embora, mas ficou menor. E às vezes, menor é o suficiente para a madrugada passar. O momento mais pesado foi numa manhã, umas 6 semanas depois de tudo. Não consegui levantar da cama. Não era tristeza com nome ou forma. Era peso físico. A gravidade aumentada que não se explica para quem nunca sentiu. O tipo de peso que parece exagero visto de fora, mas que por dentro é absolutamente real e absolutamente intransponível. Fiquei deitada até o meio-dia, olhando para a janela, com a cortina fechada, enquanto a luz do lado de fora mudava de tom, de cinza cedo para amarelo de meio-dia. Não comi, não tomei banho. Fiquei olhando e deixando o tempo passar sobre mim como se eu fosse um objeto e não uma pessoa. A Patrícia ligou às 11. Tô bem, eu disse. Você parece diferente. Passei a noite mal, depois passa. Quer que eu vá aí? Não precisa, filha. Desliguei. Fiquei deitada por mais 1 hora. Então, sem que fosse heróico ou decidido de forma alguma, sem que houvesse uma resolução ou uma música crescendo no fundo, me levantei. Fui até o banheiro. Abri o chuveiro. Fiquei parada embaixo da água quente por muito tempo, com os olhos fechados, ouvindo o barulho da água que cobre todos os outros ruídos, que faz o silêncio do mundo ser substituído por um barulho que é só seu. Lavei o cabelo. Aquele cabelo que havia dias eu não tinha energia para olhar direito, que estava preso no mesmo elástico desde quando eu não sabia mais, que precisava de atenção que eu não havia conseguido dar. Fiquei passando shampoo devagar, massageando o couro cabeludo com aquela atenção que às vezes a gente esquece de ter consigo mesma, o tipo de atenção que a gente dá a plantas e a filhos e a maridos e que raramente sobra para o próprio corpo. Enxaguei devagar. A água quente descendo pelo pescoço, pelas costas, pelos braços. E foi isso. Foi esse o primeiro momento. Não foi um discurso. Não foi uma decisão grandiosa filmada com trilha sonora. Não foi a cena de filme em que a personagem olha para o espelho e decide que vai ser outra pessoa. Foi lavar o cabelo depois de dias sem conseguir. Simples assim. Humano assim. E suficiente para aquele dia.
2 semanas depois, voltei para a escola. A diretora havia sido compreensiva com a licença informal. No primeiro dia de volta, cheguei mais cedo do que precisava. Arrumei as cadeirinhas da sala. Coloquei os nomes nas caixinhas de lápis. A professora titular entrou e me olhou com aquela expressão direta de quem não vai fingir que nada aconteceu, mas também não vai fazer cerimônia. Bem-vinda de volta, Conceição. 3 palavras certas. Às vezes é tudo o que precisa. 1 mês depois, assinei os documentos finais no cartório. Rogério estava de um lado da mesa. Eu, do outro. Um advogado de cada lado. Uma mesa grande demais para o silêncio que havia entre nós. Ele me olhou quando assinou, com um olhar que eu não soube traduzir e que percebi que não precisava traduzir mais. Não era minha obrigação decifrar o que ele sentia. Nunca tinha sido, mas eu havia feito isso por 15 anos como se fosse. Assinei o meu lado, devolvi a caneta, levantei. Cuida-se, Rogério. Saí. A luz do lado de fora estava forte. Coloquei os óculos de sol. Caminhei até o carro. Sentei por um momento com as mãos no volante. Não chorei. Não senti alívio imediato. Senti o peso de algo encerrado, em vez do peso de algo suspenso, que é um peso diferente, mais limpo, mais possível de carregar sem machucar. Dei a partida. Fui embora. 2 meses depois, Rogério ligou. Disse que havia entendido o que havia perdido. Disse que a Fernanda não era o que ele havia pensado. Eu sei, eu disse. Você não quer nem tentar, Ceissa. Eu já tentei por 15 anos, Rogério. De um jeito que você nem viu enquanto acontecia. Eu percebo agora. Agora é tarde. Você tá bem? Ele perguntou por fim, com aquela voz de quem genuinamente não sabe a resposta e está perguntando de verdade. Tô. Mais do que eu esperava. Desliguei com gentileza, sem raiva, sem satisfação de nenhuma espécie. Com a sensação de que aquela ligação havia confirmado que eu havia feito a escolha certa e que a versão de mim que havia sobrado de tudo aquilo era mais sólida do que a que existia antes, mesmo diferente, mesmo menor em certos aspectos e maior em outros que eu ainda estava aprendendo a mapear com calma. 3 meses depois da separação, me inscrevi num concurso público, auxiliar administrativo numa autarquia municipal. Horário integral. Tinha 53 anos e estudei à noite, 2 horas por dia, sentada na mesa da sala, a mesma mesa onde havia colocado o anel entre mim e a Vera naquele domingo. Havia algo de propósito em sentar naquela mesa e estudar, como se eu estivesse reescrevendo o que aquela mesa significava dentro da minha própria história, como se eu estivesse devolvendo para aquela superfície de madeira uma finalidade mais honesta do que a que ela havia testemunhado. Na véspera da prova, a Patrícia ligou preocupada. Mãe, com a correria que você já tem. Patrícia. Eu teria feito isso aos 38 anos se eu tivesse deixado. Fazer aos 53 não é loucura. É atraso com juros. Ela riu. Primeiro riso bom que eu ouvi da minha filha em meses. Primeiro riso que era sobre mim de um jeito bom. Fiz a prova num sábado de manhã com caneta reserva, água e um lanche numa sacola pequena. Era a mais velha da sala. Isso não me atrapalhou. Só me fez saber que eu havia chegado por um caminho mais longo do que deveria, pela estrada mais tortuosa, pela volta que alguém escolheu por mim sem me perguntar. Mas chegar com 53 anos com caneta reserva na bolsa é chegar do mesmo jeito que qualquer outra pessoa. O gabarito sai igual para todo mundo. Há um domingo que eu lembro com uma clareza diferente de todos os outros. Acordei sem alarme. Fiquei deitada por um momento olhando para o teto. Não havia mochila para arrumar. Não havia café coado para deixar na mesa. Não havia ninguém esperando para sair. Não havia eu esperando que ninguém voltasse. Levantei. Fui até a cozinha. Fiz café do meu jeito, não do jeito de ninguém, sem consultar a preferência de mais ninguém. Com canela, porque sempre gostei e sempre deixei de colocar porque ele não gostava, e essa é a coisa mais pequena que eu poderia mencionar. Mas é exatamente por ser tão pequena que ela significa tanto. Sentei perto da janela com a xícara nas mãos.
O quintal estava igual. As cadeiras brancas, a mangueira no muro, o piso irregular que eu conheço de cor. Mas eu era diferente. Não era a mulher serena que alguém havia escolhido porque não ia dar trabalho. Era eu, só eu, Conceição. Com 53 anos, canela no café, e a primeira manhã de domingo em 15 anos que era completamente, inteiramente, sem concessão nenhuma, minha. O anel. Naquela semana peguei da gaveta. Coloquei dentro de um envelope pardo. Enderecei para o endereço que eu havia encontrado na conversa do celular dele, o endereço da Fernanda. Sem bilhete, sem explicação, sem recado. Ela já sabia o que era. E agora ela sabia que eu havia sabido. Foi o único gesto de encerramento que precisei fazer. Não foi vingança, foi devolução. Cada coisa voltando para onde pertence. Cada história voltando para quem é dona dela. A aprovação no concurso saiu. Meu nome na lista. Na sequência certa, uma ordem que ninguém escolheu por mim. 53 anos. Lista de aprovados. Aguardando convocação, mas já aprovada, que é mais do que era ontem. E ontem era mais do que era na semana anterior. E na semana anterior, era mais do que na semana do lençol. E assim é que a vida se reconstrói. Não de uma vez, mas em camadas, uma por cima da outra. Até você perceber que está de pé de novo, sem ter percebido exatamente quando ficou. Hoje acordo cedo porque quero. Faço café com canela. Voltei a falar com a Dulce, colega da escola que eu havia perdido contato porque Rogério achava ela barulhenta demais. Ela é barulhenta mesmo. Fala alto, ri mais alto ainda, tem opinião sobre tudo e não guarda para si. E é exatamente o que eu precisava. Estou aprendendo que serena não era elogio. Era a descrição de uma mulher que havia parado de fazer barulho para não incomodar. E eu tenho 53 anos e ainda tenho tempo de voltar a fazer barulho. Não sei se o que sinto agora tem nome certo. Não é felicidade completa, não é ausência de dor. É mais parecido com aquela sensação de quando a gente tira um sapato que estava apertado o dia todo. A dor não some de imediato. O pé ainda lateja, mas o aperto foi embora. E você finalmente consegue sentir o tamanho do seu próprio pé de novo. Estou sentindo o tamanho de mim de novo, com todos os anos que tenho, com toda a vida que ainda tenho à frente, com a canela no café, e o domingo que é meu, e o nome na lista, e a Dulce que fala alto, e o gato da vizinha que passa pelo portão todo dia no mesmo horário como se nada no mundo tivesse mudado, quando na verdade tudo mudou, quando na verdade eu mudei, e isso é o que importa. Se você já esteve nesse lugar escuro, onde a cama pesa, onde a vergonha é mais fácil de carregar do que a verdade, onde a dúvida sobre si mesma chega de madrugada sem ser chamada e fica até o café da manhã, e encontrou seu caminho de volta, me conta nos comentários. Eu quero saber como você fez. Porque a gente que passa por isso carrega uma coisa que não tem manual, não tem prazo certo, não tem caminho marcado. A gente vai inventando o caminho enquanto anda, com os joelhos doendo do chão frio da sala e o cabelo lavado depois de dias e a caneta reserva na bolsa antes da prova. E cada passo pequeno, por mais ridículo que pareça para quem olha de fora, é um passo real. É real como o anel que caiu no piso claro do quarto e brilhou como se estivesse esperando ser encontrado. É real como o envelope sem bilhete que eu coloquei no correio sem olhar para trás. É real como o domingo de canela que foi completamente meu pela primeira vez em 15 anos. Você sobreviveu ao que achava que não ia conseguir sobreviver. Eu sei porque eu também sobrevivi. E estamos aqui, as duas, do outro lado desse escuro, com o pé ainda doendo, mas o sapato apertado já longe.